Bom dia pessoal, aqui é a Ana, declarando bitcoin.com.br de novo. Eu vim aqui hoje responder para vocês as perguntas que me deixaram nos 3 últimos vídeos lá no YouTube e as que eu não consegui ir lá e responder uma a uma, ok? Então assim, fica comigo até o fim, porque eu vou responder aqui as perguntas que estão lá, as perguntas de um ajudam o outro, né? Como eu sempre digo, só que fica comigo até o fim para ver a resposta da sua pergunta, ok? Então aproveita agora, já no início, te inscreve aqui no meu canal, toca o sininho e te prepara para ir recebendo notícias, mas assim, fica comigo que aqui tu vai ver a resposta das tuas perguntas, ok? Vamos lá. Primeira pergunta que me deixaram. Então, o menino me disse o seguinte: boa noite, Ana. Minha dúvida é um pouco mais específica. Comecei a operar no mês 4 de 2019, realizei vários trades de compra e venda de criptoativos em uma exchange nacional. Porém, as compras e vendas foram frações de moeda. Por exemplo, comprei X no primeiro dia valendo tanto, no segundo comprei mais X valendo mais tanto, e no terceiro dia vendi uma fração de X valendo tanto. Como eu calculo esse ganho de capital para informar para a Receita? Não passando os 35 mil, sendo que tenho mais de 100 operações realizadas durante o ano. Nossa, tem um monte de gente que me pergunta isso. Então, fica comigo até o final. O que eu tenho para dizer para ele se intitula Cryptor. Então, Cryptor, assim, o que acontece? Tu teve várias compras e não necessariamente tu vendeu a mesma fração a todas as vezes, certo? Então vamos fazer a seguinte conta, né? No teu caso, isso é um caso de trade específico. Tu compra e vende, compra e vende, compra e vende, compra e vende. Então tu não é holder, tu compra para vender, tu compra para vender, tu compra para vender, tu compra para vender. Então o que tu tem que fazer? Faz uma planilha, nem que seja um Excel básico, e nessa tua planilha tu considera todas as tuas compras. Então vamos lá, tu pega um mês X, janeiro, tu vai lá e vai nessa planilha tu colocar todas as tuas compras. Mês X, tu comprou tal fração, equivalente a tanto em Bitcoin, ok? Isso dia a dia tu vai fazendo. No momento da venda, o que tu vai ter que ter acumulado? Tu vai ter que ter acumulado o que tu tem de custo para essas moedas. Como é que tu calcula esse custo, tá? Tu pode fazer duas coisas. A primeira, né? Vamos especificar aqui que a Receita não tem uma regra geral, né? Mas por analogia, né, com outras coisas do Regulamento do Imposto de Renda, a gente pode dizer o seguinte: tu pode aqui utilizar, sim, ou o teu custo de aquisição efetivo, ou seja, tu foi comprando X, acumulando X, depois vendeu, certo? Poderia se vendeu tudo que tu comprou, tu acumula como custo e vende. Agora não vendeu todo. O que tu pode fazer? Faz a média ponderada. De que forma tu faz essa média ponderada? Tu comprou X frações, portanto, em reais, ok? Esse tanto em reais dividido pelo X frações que tu comprou vai te dar o teu custo ponderado, né? E isso multiplicado pela quantidade que tu vendeu vai ser o teu CMV dessa venda específica, ok? Uma outra forma, e quando são várias vendas, que eu acho que é interessante fazer, é tu fazer o mensal. Pega todas as tuas vendas, considera as vendas todas dentro do mês, né? E calcula a média ponderada desse teu mês. Nessa média ponderada desse teu mês, tu apura essa venda em específico lá no GCAP, é o somatório dessas vendas, né? E no somatório dessas vendas, aplica essa média ponderada, ou seja, somatório de tudo que tu gastou dentro do mês, dividido pela tua quantidade que tu comprou, versus vezes a quantidade que tu vendeu. E isso jogado lá na tua venda vai te dar o teu custo da mercadoria vendida, no caso, o custo do Bitcoin vendido, ok? Aí sim tu faz a apuração de lucros. Deu para entender? Eu acho que eu tenho um post explicando isso, tá? Mas vou explicar de novo essa explicação. Fica comigo até o fim, porque tem mais perguntas aqui que interessam para todo mundo. Pois o Flávio diz o seguinte: Ana, parabéns pelo trabalho. Uma dúvida: fiz compras de Bitcoin em 2019. Já vi alguns portais que é preciso descrever na declaração anual cada compra realizada, informando data, cotação, quantidade, etc. No programa da Receita, no campo de discriminação, não há espaço para descrever tudo. Excede o limite de caracteres. Verdade, excede. Caso a gente tenha realizado muitas compras no ano anterior, nessa hipótese o correto é fazer um preço médio, porque em alguns sites
diz que não pode fazer preço médio. O correto é fazer uma linha para cada compra realizada, desde que já obrigado e mais uma vez parabéns. Gente, de novo, assim, isso do certo ou errado é uma questão de analogia. A gente não tem uma regra específica, mas a gente tem regras em outras coisas, né? Onde vem a questão da média ponderada. Então, de novo, eu gosto bastante de usar média ponderada quando são várias compras e vendas, né? Quando o cara é holder, não há necessidade, a gente pode fazer meramente pelo custo de aquisição. Qual é a saída aqui? Nas compras, digamos que tu usou uma corretora X. Nessa corretora X, tu tem um saldo lá no fim do ano, ok? Especifica o teu saldo lá, moeda, Bitcoin, símbolo, BTC, quantidade, fração, saldo X custodiado em tanto, ou na carteira tal, né? Se for em exchange X, CNPJ X, compras ao longo do período, né? Menos o custo de aquisição, compras ao longo do período, menos o custo de venda das vendas no período, né? Considerada a custo de aquisição menos CMV. Coloca isso em saldo e tenha isso também, como eu digo, sempre, né, pormenorizado em planilha à parte para caso de qualquer coisa, ok? Se fez só compras, né, pode até discriminar uma. Quanto mais discriminado isso, melhor, com certeza. Não tendo como discriminar isso, utiliza a regra do ter isso à parte, pormenorizado, para em caso de qualquer coisa a gente ter como comprovar, né, ok? Mas assim, não tem certo ou errado ali na declaração de bens e direitos. Tem sim o que é completo, né, e o que vai te ajudar na hora de tu sentar numa possível fiscalização, né? Então, assim, da forma com que tu estabeleceres com critério lançar ali, né, tenha isso em separado para poder apresentar com alguém. Respondeu? Fica comigo até o final porque tem mais perguntas e serve para todo mundo. O Leandro escreveu: Oi Ana, uma dúvida. Ao efetuar uma transferência da minha wallet para a conta de uma exchange brasileira, de uma conta de uma exchange brasileira para minha hard wallet, cujo valor é acima de eu preciso fazer a IN 1888? Não, né? A tua exchange nacional, ela já informou isso, né? E tu fez uma mera transferência para a carteira. Como a operação que tu fez foi dentro da Exchange Nacional, a Exchange Nacional informou que houve essa transferência. Uma vez que ela informou que houve essa transferência, tu não precisa fazer a IN. Essa transferência está lá automaticamente informada pela tua Exchange Nacional e foi para a tua carteira. Diferente se fosse de carteira para carteira, se fosse entre outros casos, né? Não é fora de exchange, é uma operação dentro da exchange, foi para tua carteira, tá lá informado na IN, não precisa. Não, porque a exchange não vai informar sobre nada, apenas irei atualizar bens e direitos que não estão mais em custódia na exchange brasileira, mas sim sobre a minha custódia. Correto meu entendimento? Então, sim, correto o teu entendimento. Esse é o Leandro, correto o teu entendimento, Leandro, tá correto. O Júnior: quando foi apurado o lucro isento de Bitcoin, preciso pagar carnê-leão? Não. Para começar, já de novo, lucro de Bitcoin não é informado no carnê-leão e não se paga imposto de Bitcoins no carnê-leão, se paga no GCAP. É no GCAP que a gente apura, calcula e paga, né? O carnê-leão serve para outras coisas e eu já tenho isso gravado em outro vídeo, ok? Mas não, os lucros isentos, eu já expliquei aqui, vou explicar de novo, tenha detalhado isso e jogue isso tudo lá na sua declaração de imposto de renda, no campo específico em rendimentos isentos e não tributáveis para esse tipo de operação. Canal Papo do Porco. Oi, canal Papo do Porco, parabéns pelo trabalho. Como devo acompanhar a evolução de preço de aquisição ao longo do tempo? Pelo preço médio, como são várias compras e vendas ao longo do tempo, não dá para ficar rastreando individualmente cada unidade para saber o preço de aquisição de cada. No campo da data de compra do GCAP, devo usar também uma data de compra média. Quando a gente fala em média aqui, muito cuidado, né? De novo, eu me reporto lá à primeira pergunta, por isso que eu disse que fica até o final, porque a gente tem que responder todas e todo mundo aqui se ajuda, um ajuda o outro. Gente, de novo, né? Assim, são várias compras e vendas, utiliza sim o critério mensal, né? Lá para efeito de GCAP, como é muita coisa, eu já expliquei em vídeos anteriores também o que é prático aqui.
pode colocar numa linha só, sim, tenha pormenorizado isso, como eu já falei antes, tenha sempre pormenorizado isso em planilha e usa uma data específica. Então, em janeiro, teve 1 milhão de operações, vamos ser prática, né? Sendo prático, em janeiro tive 1 milhão de operações, o que vai informar lá no GCAP? Vai informar lá no GCAP o conjunto da venda desses bens, né? Então adota lá o 31 de janeiro, informa o conjunto da venda dos bens e informa o conjunto do custo dos bens. Qual é o conjunto dos custos dos bens, né? É a média ponderada de custo que você chegou versus, né, vezes a quantidade que você vendeu, né? Então não é uma média de um Bitcoin específico, não é a média que você teve de custo nesse período, média ponderada, não vai usar aqui média simples, vezes a quantidade vendida. E isso sim vai te dar o CMV do período. Isso vale para quem tem um monte de operações, ok? Tem 1 milhão de métodos para calcular custo, né? O EPS, PEPs e assim por aí, mas esse aqui é o ideal para quem tem várias compras e vendas. O Julian, é desmotivante tentar investir, crescer nesse país, principalmente para quem tenta fazer tudo certo, pois ainda pode errar sem querer e levar uma baita multa e o processo por culpa da complexidade das leis, sistemas, burocracias brasileiras. Estou quase um ano nesse mercado, mas completamente desmotivado devido às complexas barreiras impostas aqui. Sim, Júnior, é difícil, né? É muito difícil. Eu acho que até que eu respondi lá pra ti. É muito difícil, mas a gente tem que pensar o seguinte: criptomoedas no Brasil ainda é um bebê, né? A gente tem um bebê aqui em desenvolvimento, né? Só que é um bebê ao qual a gente, todo mundo que opera nesse mercado, né, e todo mundo que trabalha com esse mercado, a gente sabe e acredita que é um bebê que está crescendo, se desenvolvendo, né, e diante dessa nossa, né, grande confusão mundial, né, a gente acredita que é um bebê que é o bebê que está se criando forte, de forma saudável, né, diferente das outras moedas que a gente vê aí. Então, assim, foco, força, fé que essas coisas vão ser regulamentadas, né? Eu não acredito numa situação onde isso não vai ser regulamentado no Brasil, eu acho que vai. E a tendência é, quanto mais a gente tiver força nesse mercado, melhor a gente consiga uma regulamentação positiva, né? Então, por enquanto, estuda, declara, faz o que tem que fazer, né? Até que a gente tenha uma coisa mais positiva nesse sentido, ok? Mas assim, ó, não é o fim do mundo. Tenta fazer primeiro as tuas operações, tenta declarar direitinho e que tu vai ver que depois que tu fizer a primeira não vai ser esse fim de mundo, ok? Fica comigo, toca o sininho, compartilha, curta, aproveita aqui agora, curta antes das outras respostas. Vamos lá. O Wagner, se eu comprar uma Litecoin no valor de 200 e vendo ela pelo mesmo valor em 2020, na declaração do ano que vem informo a venda dessa moeda, como? O que coloco na parte de bens e direitos e também se preciso colocar algo em isentos e não tributáveis. Bom, se tu comprou uma Litecoin no valor de 200 em 2019, essa Litecoin vai estar lá na tua declaração de bens e direitos pelo valor de R$200, ok? Então, morto, declaração de bens. Na declaração de 2021, referente a 2020, como é que tu vai fazer a venda dessa moeda? Se não teve lucro, tu só vai ter a baixa, né? Se tu comprou ela por 200 e vendeu ela por 200 em 2020, né? Tu só vai ter a baixa desse bem, tu não vai lançar a lugar nenhum, não vai nem ter lucro, nem isento, nem tributável, nem tributável, nem isento, né? Tu tinha por 200, vendeu por 200, matou a operação. Na declaração de bens e direitos no ano e na outra, acabou. Ainda o Wagner. O custo da corretagem coloca o valor da taxa ou do saque. Gente, aqui é muito interessante assim, ó. Vamos supor que tu seja trade, que tu tenha 1 milhão de operações. Se tu for trade, tem 1 milhão de operações e fizer isso que eu tô orientando, que é fazer o cálculo mensal disso, sempre lembrando que o cálculo mensal é efetivamente todas as vendas e o CMV é considerado todos os custos, né, por média ponderada, né, ou se holder o custo a preço de aquisição sem necessariamente fazer a média, né, aí o primeiro que entra, primeiro que sai, esse tipo de coisa. A gente tem várias técnicas de custo, dizendo aqui que quem tem o domínio de regulamento de imposto de renda pode trabalhar melhor essa coisa do custo. Então, assim, muita
Atenção aqui. A taxa, em que momento tu pode usar essa taxa? Eu recomendo, super recomendo. Assim, a taxa, a gente tem a taxa na compra e tem a taxa na venda. Quando a gente tem as operações declaradas daí, de forma mensal, o que tu pode te valer aqui? Tu pode te valer aqui é lá no GCAP, né? 31 de janeiro, eu tô pegando sempre janeiro. 31 de janeiro de 2019, eu tenho lá o meu total das vendas no mês. O total das vendas do mês eu vou lançar lá no GCAP, né? Eu vou informar o custo dessas vendas. Lá mesmo tu tem aonde colocar essas taxas, como se fosse um imóvel, como se fosse qualquer outra operação. Tem o campo para taxa. Existiram as taxas de corretagem? Sim, existiram. Tu tens essas taxas comprovadas? Sim, tu tem. Tu tem isso lá nos teus extratos, tem isso no mapa. Então, assim, coloque todas as taxas que você gastou para a operação. Porque, assim, esse lucro, para te teres esse lucro, teres realizado o lucro, tu teve esse custo de taxa. Então, sim, aproveite a taxa de compra, aproveite a taxa de saída, só não aproveite taxa de bitcoins que você não utilizou, entendeu? Então, quais são as taxas que você vai utilizar? Ou você vai utilizar as taxas as quais tu pode te beneficiar pela compra e venda daquelas moedas específicas. Você não vai usar taxa de frente, taxa de trás, não. Taxas daquele mês que tu gastaste, entendeu? Isso tu pode te valer. Gente, de novo, vamos até o fim para ver as perguntas dos outros. Ricardo, oi, tudo bem? Obrigado pela resposta. Uma outra dúvida minha, eu faço um trabalho no exterior e recebo em Verge. Assim que a moeda cai, eu converto para Bitcoin. Nesse caso, eu declaro o dinheiro que eu ganhei no valor do dólar de acordo com a receita e ok. Aí eu declaro uma compra de Verge, uma venda de Verge, uma compra de BTC, ou seja, eu troco uma moeda X por Y, declaro a venda de X e uma compra de Y. Nesse caso, eu declaro o dinheiro que eu ganhei do dólar dos Estados Unidos. Ok, esse é o valor que tu declarou, esse é o valor que em tese vai aí sim a carnê-leão. Versus o que? Versus seria o Verge. O que eu vou te dizer aqui nesse momento, né? Se nesse momento tu ganhou o Verge, tu ganhou o Verge. Se nesse mesmo momento tu fizer a troca, né? Vamos considerar assim, nesse momento que tu recebeu, tu fez a troca. Tu vai já de cara ter isso na tua declaração de bens e direitos como BTC. Agora, recebeu o Verge lá, ficou esperando esse Verge lá dar uma valorizada, ficou esperando, cuidando do preço do BTC. Aí sim você tem que ter algum outro tipo de cuidado. Senão eu não vejo qual é o efeito fiscal que vai ter. Pode ter efeito fiscal para fins de iene aqui, né? Se for no exterior, vai ter um efeito aqui para efeito de iene, que é a troca de uma moeda pela outra. No caso aqui é uma permuta, não é a compra de uma e venda, não, é uma permuta que tu vai utilizar dentro da exchange e sim, se no estrangeiro vai ter um efeito de iene, sim. Efeito de imposto de renda, não necessariamente. Leandro, excelente conhecimento. Seus vídeos são os melhores, pesquisa o assunto há anos, não existe conteúdo tão bom quanto o seu. É uma sugestão. Fazer um vídeo dando exemplos no Excel, acho que ilustrando ficará mais fácil de absorver o conteúdo. Leandro, olha só, eu tenho muita vontade de fazer tutoriais. Pode ser que depois de junho agora eu tenha mais tempo e possa vir a fazer tutoriais. O que acontece? Eu não sou youtuber, né, gente? Eu sou contadora, eu sou perita judicial. Não sou youtuber e eu honestamente, eu não sei usar diversas ferramentas aqui, as quais poderiam talvez facilitar isso, né? Eu não consigo ainda gravar eu mesma utilizando o meu computador, o meu notebook, né? Já tentei, até comprei um mobile para fazer isso, mas assim, eu sou bem ruim de edição, se vocês observarem, os meus vídeos não são editados, tá? Os primeiros foram, eu não gostei, detestei, então parei, tô fazendo tudo sem edição, é tudo meio que de pronto falei aqui. Né? Eu peguei essas perguntas, eu joguei aqui dentro do meu computador, tudo que me escreveram no YouTube, estou aqui respondendo para vocês ao vivo. Então não tem edição. Para mim é muito difícil fazer qualquer coisa editada ou fazer essa gravação de tela, né? Vou tentar para o futuro fazer essas coisas. Hoje eu ainda não consigo, por falta de tempo e por falta de condições técnicas, né? Se alguém quiser fazer a produção aí dessas coisas, beleza, me ajuda, a partir de junho eu faço. Robson, Ana, talvez tenha esquecido a resposta, seja um pouco complexa, mas quem perdeu dinheiro
e acesso em empresas como a Unic, como fazer com a Receita Federal. Gente, a gente tem algumas situações aqui, tá? Ontem até um rapaz me perguntou, por isso que fica comigo até o final, porque tem bastante coisa aqui. Da Unic, perdeu como? Em dinheiro ou em Bitcoin? Vamos começar por aí. Então, assim, tu tinha um dinheiro X lá na tua declaração, tu tinha uma fonte X, essa fonte X, né, tu tinha de dinheiro quente. Aí tu enviou o dinheiro para Unic, certo? Isso foi declarado anteriormente no seu imposto de renda ou não? Isso é a primeira coisa. Tem gente que me procura da Unic, em dia também. Se estava declarado na sua declaração de bens e direitos, sim, você tem que informar que houve a perda, conforme publicizado, houve uma perda na empresa X, né, XYZ, né, para você dar baixa disso. Mas assim, aí vão ter aqueles cuidados básicos que eu digo que para todo mundo ter. Ou não entrou com ação, não está com expectativa de direito, não. Aí ok. Agora, entrou com ação, te certifica de ter registrado a baixa do dinheiro versus a contrapartida, que é a ação judicial que você está movendo, ok? Teve lucros, tributa esses lucros, né? Já foi informado anteriormente aí pela Receita Federal, né? Que foram informados os investidores da Endio para a Receita Federal. Então, assim, tenha em mente que você tem que ter, se recebeu os lucros tributados, né? O que é perda é perda. O que teve de lucros aí tem que tributar sim, ok? Coinbook. Ana, estou somando todas as compras e todas as vendas do mês, trade, depois faço a diferença e calculo os 15% em cima do lucro. Quando ocorre vendas acima de 35k, correto? Sim, você vai calcular quando vendas acima de 35k, né? Isso estamos falando, somou todas as vendas, ok. Aí só que foi trade, tá me dizendo, vamos voltar. Se é trade, de novo, tem que fazer todos os custos. Quais são os custos? O somatório de todos os custos envolvidos nessa transação. De que forma? Ou o somatório de todos os custos, ou faz a média ponderada versus o valor da quantidade vendida, ok? A gente faz esse teste de média ponderada vezes a quantidade da moeda vendida, que vocês vão ver que dá uma conta muito próxima uma da outra, tá? Tem mais algum seguidor seu que não saiba como declarar os ganhos com referidas das faucets? As faucets, vamos lá. Esse aqui é o Claudinei. Claudinei, tu já me perguntou isso mais de uma vez, então vamos lá. De fato, não. Eu acho que um ou outro me perguntou isso, mas eu vou responder pra ti porque é a segunda vez que tu me pergunta isso aqui. Como é que eu enquadraria a questão de faucet? Primeiro que eu acho que são pequenos valores, não são de montas relevantes, a menos que tu fique fazendo isso 24 horas por dia. Mas a faucet, eu entendo que ela é, na verdade, um prêmio, né? Ela é quase que um jogo, ela é um prêmio. Tu tá fazendo um teste lógico, tu tá assistindo um vídeo, tu tá fazendo, né, uma atividade X a qual tu é premiado com a faucet. É prestação de serviço? Não, eu acho que é forçado dizer que é prestação de serviço. Na verdade é um bônus, né? É um bônus porque tu fez uma atividade X. O que eu faria? Sendo prática de novo. Tudo aqui é uma questão de critério. Os meus critérios são com base em quê? Regulamento de imposto de renda. Então, assim, o que eu faria de forma prática? Se tu fica 24 horas por dia fazendo faucet e ganhou frações aí de satoshis, etc., isso já está acumulando de uma forma que tu acha necessário declarar, e assim, se tu pretende acumular dessa forma, sempre é válido declarar. O que eu te diria? Lá na declaração de bens e direitos, coloca isso a custo 0,01. Por quê? Porque aí lá no histórico tu vai acumulando essas moedas. Ó, esse ano eu ganhei X, né? Qual é o custo disso? O custo é zero, só que o custo zero a declaração não permite. Custo 0,01. E lá no histórico tu vai, ó, no ano tal ganhei X, no ano tal ganhei Y, né? Sempre a custo zero. Por quê? Pra gente dar origem àquilo que tu ganhou. No momento que tu vender isso, tu vai ter o que lá? Que o teu custo é zero, no caso tu botou 0,1 simplesmente por uma falha de sistema que não tem lá o custo zero, e vai poder acumular essas frações, né?
para dizer quanto você tinha, para no momento da venda, essas frações você poder vender a custo zero. Então, assim, eu equipararia ela a forks, a airdrops, coisas assim desse nível, entendeu? Então, custo 0,01 lá na declaração, lá na descrição vai acumulando essas quantidades para a gente saber ter essas quantidades no momento da venda. No momento da venda, custo zero, tributa tudo no GCAP, ok? Gente, obrigado por ter ficado comigo até o final. Agora eu tô gravando hoje, esse vídeo é dia 15, faltam exatamente 15 dias para a entrega da declaração de imposto de renda. Eu espero que esteja todo mundo aqui conseguindo responder bastante coisa. Os contatos lá do blog, lá eu já botei um robô lá no WhatsApp para isso. Dúvidas, eu vou dizer de novo, dúvidas aqui no YouTube, na medida do possível eu gravo, venho e respondo. Lá no WhatsApp do blog, eu ainda estou atendendo quem está fazendo a declaração comigo. Tem algumas pessoas já que eu já não estou conseguindo atender, pela complexidade, já não vão ficar para junho, vão ficar para depois, né? Mas na medida do possível eu tento falar com todo mundo. Dúvidas aqui, coloca aqui que fica mais fácil, mais prático para mim vir aqui responder e ficar a mesma questão para todo mundo. Ok? Então vamos lá, boa declaração de renda, de imposto de renda para todo mundo. Deixa os comentários aqui, eu venho aqui e respondo. Curte esse vídeo, compartilha essa informação, né? Me segue aqui no YouTube que a gente vai continuar ainda por muito tempo, uma vez que a nossa obrigação aqui é mensal, né? Não me abandona agora de 30 de junho, talvez a partir de 30 de junho eu tenha mais tempo até pra gente poder vir aqui e ir dividindo esse conhecimento pra gente poder ir fazendo essas apurações mensais. Muita gente tá me procurando já pra fazer apuração mensal e eu tô pedindo pra me procurar a partir de 30 de junho, porque até lá eu tô focada em imposto de renda, né? IN, eu tô focada em fazer IN de quem está fazendo o imposto de renda comigo. A partir do 30 de junho, aí ok, eu tô aceitando as pessoas que querem fazer controle mensal. Mas mesmo assim, a partir disso, eu vou vir aqui dar orientações de como é que a gente faz esse controle mensal, ok? Então, um beijo grande, uma boa declaração para todo mundo. Curta, compartilha, um beijo!